Esses dias me fizeram uma pergunta. Mariosa, eu sou perseguido no meu trabalho, né? E sofro uma perseguição velada. O que fazer? Eu sou cristão e procuro viver conforme as Sagradas Escrituras. Qual é o meu comportamento ou qual deveria ser o meu comportamento? Eu vou te dar duas respostas. Jesus falou para você orar por aqueles que vos perseguem e vos calunia. E os invejosos? Porque essa pessoa aí, ela nada mais, nada menos tem inveja de você. É simplesmente isso, não tem outra resposta, não tem outra justificativa. Essa pessoa aí tem inveja de você. Talvez você seja uma pessoa com talentos que ela não tenha, com habilidades que ela não tenha, com a inteligência que ela não tenha, e você de repente brilha mais do que ela brilha. Isso vai gerar o quê? Inveja. Vamos entender aqui o capítulo 6 do livro de Daniel, que relata Daniel na cova dos leões. Vamos entender aqui o versículo 1 e 2. O rei Dário resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel. Daniel não era babilônico, Daniel era israelita. Daniel era estrangeiro. Quando você lê Daniel 6:28, a Bíblia diz que Daniel prosperou no reinado de Dário e de Ciro, o persa. Se você voltar um capítulo anterior, o capítulo 5, lógico, você vai ver o que a mãe do rei Beltesazar, filho de Nabucodonosor, diz para ele. Eu vou ler aqui para você, espero que você tenha um pouquinho de paciência comigo, capítulo 5, eu vou pegar aqui o versículo 1. De repente, apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede. Eles estavam dando uma festa, usando os utensílios de forma profana, e veio uma mão e escreveu na parede. E eles não conseguiram decifrar o que estava escrito na parede. Todos os sábios entraram no salão, mas nenhum deles pôde ler o que estava escrito na parede, e nem explicar ao rei aquilo que queria dizer. O rei ficou assustado. Aí vem o versículo 10 do capítulo 5 do livro de Daniel. Então a rainha, mãe, ou seja, a mãe do rei, que tinha ouvido os gritos do rei, dos seus convidados de honra, entrou no salão e disse: que viva o rei para sempre. Não se assuste, nem fique pálido assim, pois aqui no seu reino há um homem que tem o espírito dos santos deuses. Daniel era cheio do Espírito Santo. Quando Nabucodonosor, seu pai, era rei, esse homem provou ser ajuizado, inteligente e sábio, tão sábio como os deuses. E o rei Nabucodonosor pôs esse homem como chefe dos sábios, adivinhos, feiticeiros e astrólogos. Pois Daniel, esse homem a quem o rei deu o nome de Beltesazar, pensa com muita clareza. Ele é sábio, é inteligente e pode interpretar sonhos, explicar coisas misteriosas e resolver assuntos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele explicará o que está escrito na parede. Daniel era cheio de habilidades, era inteligente, era sábio, tinha postura, era correto, era justo, era cheio de Deus. E o que acontece com uma pessoa quando começa a se destacar no seu trabalho ou até mesmo na igreja? Ela começa a ser perseguida, invejada. A primeira coisa que você tem que fazer é não pagar o mal com o mal. Se ela está falando mal de você, não fale mal dela. Se ela está te perseguindo, ore por ela.
Se ela tem inveja de você, ore por ela. Peça para Deus abençoar a vida dela. Porque tramaram contra a vida de Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões e foi livrado quando estava lá junto com os leões. Quem livrou Daniel? Deus. Então, meu irmão ou minha irmã que me fez essa pergunta, quando você estiver sofrendo uma perseguição velada por um invejoso, primeiro, não pague o mal com o mal. Segundo, ore por essa pessoa. Peça para Deus abençoá-la. E terceiro, quem te justifica é Deus. Quem te justifica é Deus. Porque se você começar a falar mal dela, se você começar a perseguir ela também, você vai estar no mesmo nível dessa pessoa. Você vai ser uma pessoa medíocre, miserável. Então, aprenda com Jesus. Amai quem não te ama, abençoai quem vos amaldiçoa e orai por aquele que vos persegue e vos calunia. Então, se inscreva no canal, aperte o sininho, deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo deixando o seu like. Que Deus te abençoe e até a próxima.